Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para a formatura do curso básico avançado em teologia da Escola de Líderes no Brasil do ano de 2022, abril de 2022. E o que dizer? O que dizer para resumir esse período maravilhoso e de tanta excelência que nós passamos juntos no curso básico avançado em teologia? Foram tantos assuntos, tantas aulas, tantos problemas, soluções, orações, ministrações, avaliações e, por que não dizer, tantas provações também, mas não foi somente isto. Durante esse período que nós estivemos juntos, amizades também surgiram e quão gratificante foram os momentos que passamos juntos. Apesar de muitas lutas que vocês enfrentaram daí e eu daqui, não só eu, mas os demais professores também, mas, enfim, chegamos ao final da primeira etapa. Glória a Deus por isso. Chegar ao final das coisas não é para qualquer um. Afinal de contas, tem muita gente que desiste no meio do caminho. Existe um ditado popular aí que diz que a perseverança é uma virtude dos heróis. Mas eu sempre digo que, na vida real, a perseverança é uma virtude dos servos de Deus que têm o Espírito Santo e que confiam em Deus e que entenderam o chamado de Deus para as suas vidas. Então, nós estamos aqui hoje, nesta formatura do curso básico avançado em teologia da Escola de Líderes no Brasil, e eu quero, antes de passar a palavra a oradora da turma, que será a pastora Érica, eu quero também deixar aqui 2 textos para a vossa meditação. O primeiro texto que eu quero deixar para a vossa meditação é Provérbios, capítulo de número 9, e o versículo de número 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Então, a instrução, ela refina, ela amplia a sabedoria que Deus nos dá. Uma vez instruídos, nós temos ensinamentos para tomar decisões de forma consciente e justa. Nós temos ensinamentos também para corrigir os erros com humildade, com honestidade, e esta formatura é nada mais, nada menos que o término de uma etapa de instrução. O outro versículo que eu quero deixar para a meditação de vocês é Provérbios, capítulo de número 8, e os versículos 10 e 11, onde está escrito assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. O escritor do livro de Provérbios, ele foi muito feliz quando proferiu essas expressões, é claro que inspirado pelo Espírito Santo, e ele está deixando claro aqui que quem tem a sabedoria é mais rico do que aquele que possui todo o dinheiro do mundo. Essa sabedoria que ele se refere aqui é a união do conhecimento com a experiência e o discernimento. É aquilo que nós costumamos chamar de sabedoria prática. Você obtém o conhecimento e você usa isto na prática, no seu dia a dia. Então, a sabedoria, ela tem um valor inestimável, e com ela é possível ampliar a consciência de todos e ter também a sua própria voz.
Então, nenhum outro desejo que alguém possa ter compara-se à sabedoria. Por isso, eu vou repetir o versículo. Prefiram a instrução, prefiram o conhecimento, prefiram a sabedoria, mais do que a prata e do que o ouro, porque nenhum desejo que vocês possam ter se compara a isso. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que nos deu essa oportunidade. Ao longo do curso, eu tenho certeza que vocês ouviram muitas vezes eu dizendo que aqueles que estudam comigo, aqueles que estudam conosco na Escola de Líderes no Brasil, são pessoas que Deus nos deu para estudar conosco. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer a minha esposa, a pastora Marisete, a minha família, meus filhos, que é a família que me dá todo esse apoio para fazer esse trabalho. Quero agradecer também aos professores que, ao longo desse tempo, têm trabalhado na Escola de Líderes, seja no curso básico, ou no curso médio, ou no curso Ciências Bíblicas. Vocês, dessa turma do básico, tiveram aula também com o professor Márcio. Eu quero citar o nome do professor Márcio aqui e agradecê-lo pela participação. Professor Eduardo, que está presente, o professor Eduardo Souza, que dá aula para o nosso curso Ciências Bíblicas. Agradecer a todos que têm contribuído com a Escola de Líderes e quero agradecer também a vocês, alunos, que nos deram a confiança de permitir que a gente compartilhe esses ensinamentos com vocês. Confiaram, acreditaram no trabalho da Escola de Líderes no Brasil e no ministério que Deus confiou a mim e aos professores desta escola. Muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe e que vocês continuem trilhando o caminho da busca pelo conhecimento, sem esquecer duas coisas, e aqui eu termino a minha fala, já pedindo que a oradora da turma, que é a pastora Érica, já fique pronta aí. Eu termino a minha fala dizendo a vocês, nunca esqueçam de duas coisas muito importantes. Primeiro, mantenha sempre a humildade. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais humilde você deve ser. Nós devemos ser. Segunda coisa que eu quero pedir a vocês que nunca esqueçam, de dar atenção devida à vida de devoção. Teologia sem vida de oração não serve. Teologia sem vida consagrada não serve. Teologia sem dependência do Espírito Santo não serve. Então, que vocês possam manter a humildade, continuar dependendo do Espírito Santo e vivendo a vida de devoção, que é a prática constante da oração, do jejum, da leitura bíblica, do louvor e da adoração a Deus. Tá bom? Então, aqui eu encerro nesse momento a minha fala e eu gostaria muito de poder ouvir todos vocês. Mas, como vocês sabem que nós não temos tempo suficiente para isso, nós convidamos aqui a pastora Érica, e ela está ao lado do seu esposo, o pastor Josimar. Muito obrigado, pastor Josimar, pela participação. E ela terá a oportunidade para representar a turma, sendo a oradora da turma, e depois o professor Eduardo, que é o paraninfo dessa nossa formatura. Obrigado, pastor Eduardo, seja muito bem-vindo. Ele é professor também, e ele vai ser o paraninfo e vai falar depois da nossa irmã. Irmã Érica está com a oportunidade. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Em nome da turma de formandos do curso básico avançado em teologia no ano de 2022, da Escola de Líderes do Brasil, cumprimento a todos os presentes aqui nessa noite, ao senhor diretor da Escola do curso teológico, senhores professores do seminário, aos formandos, familiares, amigos e convidados, boa noite. Somos muito gratos aos nossos familiares por terem contribuído sobremaneira para que esse dia chegasse. Esses 13 meses serviram para nós
nos aperfeiçoar, sermos mais tolerantes, amáveis, servos uns dos outros e mais habilitados ao serviço ministerial. Queridos colegas teólogos, somos gratos a vocês por nos escolher para representá-los nesse momento tão sublime. Tentamos contemplar nossa trajetória de curso, refletir sobre cada história e subjetividades definida por nossas experiências pessoais. Não foi fácil escrever, fugir dos lugares comuns e das formalidades, tentando expressar todo o sentimento que explode dentro de nós. Esperamos conseguir transmitir um pouco daquilo que foram esses 13 meses de curso básico avançado em teologia da Escola de Líderes do Brasil. Quero deixar claro que a dependência de Deus é o princípio ético de toda teologia. Amadurecemos como cristão, conhecemos professores que são referência como modelo a serem seguidos e descobrimos nossa vocação ministerial. E, acima de tudo e de todas as coisas, queremos agradecer a Deus e a Jeová Rafá, aquele que nos concedeu o presente de viver, que nos sustenta a cada dia quando nossos joelhos parecem não conseguir mais. Aquele que nos faz prosseguir, mesmo quando tudo parece dizer que não dá mais. Aquele que não nos deixa voltar para trás quando a tempestade se levanta. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração e sabe quão gratos somos pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Agradecemos ao nosso professor Alexandre, glória! Professor Alexandre Martins, por sua paciência, sua mansidão e pelos conhecimentos transmitidos em tão pouco tempo em que estivemos juntos neste curso. Ao querido, incansável pastor Alexandre, as palavras não podem descrever o amor e a dedicação deste professor, que, acima de qualquer conhecimento, sempre se esmerou para que fôssemos pessoas melhores, com um pouquinho do imenso coração que ele tem. Pegue sua Bíblia. Não existe curso teológico sem Bíblia. Presta atenção aqui. Esmero, aliás, não é a palavra que melhor descreve as atitudes do pastor Alexandre. Ele, por muitas vezes, doou seu tempo, seu sono, sua liberdade por ter tantas atribuições, sua saúde por nós, por este seminário. Com o Senhor, aprendemos a ver as coisas deste mundo de uma maneira diferente e de uma maneira diferente. Aprendemos a amar mais as pessoas da forma como elas são, com seus defeitos e dificuldades. E aprendemos a olhar um pouco mais para nós mesmos, com tantas falhas do que as que vemos nos outros. Muito obrigado por tanto, querido pastor Alexandre. Somos muito gratos a todos os colaboradores da Escola de Líderes do Brasil, todos sempre cuidadosos com nossas tarefas e material de que precisamos. Pastor Alexandre não mediu esforços para compartilhar seus ensinamentos. O professor Cleomárcio, que chegou já contagiando os alunos com tanta sabedoria e conhecimento, sempre com muita atenção, dedicação e carinho, o que dava um sabor especial nas nossas aulas. Meu coração ficava meio agitado quando eu via que era o pastor Márcio que ia dar aula, né? Uma benção. E nessa noite, através da minha fala, quero levá-lo a refletir sobre 3 das diversas maneiras de retribuir a Deus um pouco de todo o amor que Ele nos concede. Começamos com a primeira delas, amar a Deus por meio da busca de conhecimento sobre Sua palavra. Por que estamos aqui hoje? Por que estudar teologia? Disse Jesus em Marcos 12, verso 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças
Este é o primeiro mandamento. Como podemos amar a quem não conhecemos? Busque ao Senhor e examine as Escrituras. Estudar a palavra do Senhor com todo o nosso entendimento é uma das formas de amar a Deus. Caros amigos, formandos, quando começamos o seminário, tínhamos a expectativa de que, ao término deste, estaríamos mais cheios de sabedoria e de conhecimento. E uma das coisas que aprendemos aqui é que, para crescermos, é necessário que diminuamos em nossos julgamentos, em nossa sabedoria própria, em nossa autoavaliação, e nos enchemos de Deus. E assim vamos refletir sobre a segunda maneira de amar a Deus por meio da caridade. Aqui nós aprendemos que nós iremos crescer quando nossa caridade aumentar, quando nosso amor traduzido em ações para com o próximo crescer. Reflexão. Se todos os seus esforços forem vistos com indiferença, não desanimem, pois o sol ao nascer dá um espetáculo maravilhoso. E, no entanto, a maioria da plateia está ausente, dormindo. Portanto, amar ao próximo é também uma das formas de amar a Deus. A caridade de uma pessoa pode não ser capaz de mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de uma pessoa. Por fim, falo da terceira de muitas maneiras de amar a Deus, que é obedecer os seus mandamentos. A Bíblia nos ensina a guardar os mandamentos que Deus nos deixou através de Moisés no Monte Sinai. E no Novo Testamento, essa ordenança aparece pelo menos 29 vezes. Jesus diz em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E por fim, em Apocalipse 22,14, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Então, se você se pergunta como você pode amar a Deus, essas são as 3 diversas maneiras de fazê-lo, conforme nos ensina as Escrituras, examinando as Escrituras, fazendo a caridade com justiça para com o próximo e obedecendo os mandamentos do Senhor, transmitidos através de Moisés no Monte Sinai. Aos colegas formandos, deixo o convite à reflexão sobre nosso papel na sociedade. O ser humano nasceu para aprimorar-se. Cada um de nós deve buscar a Deus e seu caminho. Muito obrigado a todos os formandos. Gostaria de concluir esse momento lhe convidando a glorificar tão somente a Deus único e verdadeiro, pois tudo foi e será feito por Ele, por meio dEle e para Ele, como servos. Consagramos nossas vidas e ministério. E como Paulo dizemos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E sobre os pilares dos princípios da reforma, finalizamos: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, a graça, glória somente a Deus. Que Deus abençoe a todos os professores e, em nome de toda a turma da Escola de Líderes do Brasil, da classe 1 e da classe 2, nosso muito obrigado, e a nossa palavra se define em gratidão. Amém. Os irmãos querem agradecer a pastora Érica, que foi a oradora da turma. Digam amém. Agora amém. Nós vamos... Amém. 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 Glória a Deus. Agora nós vamos amém. Ouvir a paraninfo da formatura, que é o professor Eduardo Souza. O senhor está com a oportunidade. Amém. Graças a todos. Boa noite. Amém. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos, porque a gente sabe que não é uma jornada fácil. Foi. Ontem mesmo, acho que foi ontem, eu estava assistindo uma aula, o pastor Alexandre falando que estudar teologia não é você assistir uma aula e depois não assistir mais, deixar de lado. Como qualquer outro tipo de estudo,
né? Teologia, ela é uma ciência. Não é uma ciência que estuda Deus, porque Deus não pode ser estudado. É porque a gente sabe que Deus, ele é eterno, ele não tem princípio, não tem fim. E sendo esse ser eterno, que não tem princípio de dias nem fim de dias, a gente não pode limitar ele a um mero estudo, a uma mera ciência. Ele está acima disso. Mas a teologia, ela é uma ciência, né? É uma base de conhecimento. E como tal, ela requer dedicação e requer esforço. Ela requer que a gente realmente tenha um compromisso, assuma um compromisso. E quando a gente fala de assumir um compromisso, a gente não está falando de assumir um compromisso meramente com a escola de líderes, ou com o professor Alexandre, ou com os demais professores. É um compromisso que você assume com você mesmo, né? De colocar uma meta de iniciar o curso e terminar o curso. Então, todos vocês que hoje concluem, né, essa etapa, vocês estão de parabéns, porque vocês iniciaram, vocês deram prosseguimento, vocês participaram das aulas, vocês fizeram as atividades e vocês chegaram até aqui. E, na realidade, vocês sabem que isso é só o começo, né? Vocês sabem que o estudo, ele nunca para. Na verdade, vocês iniciaram agora, vocês estão concluindo, vão pegar esse diploma, né? Vão fazer aquele quadro bonito para colocar na parede, né? Com muito orgulho, né? Por essa dedicação e por Deus ter ajudado vocês até aqui. É como disse o profeta Samuel certa vez, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor tem ajudado vocês a concluir esse estudo. No entanto, vocês vão ter que prosseguir, porque essa base de conhecimento, ela nunca para. E, na realidade, por mais que vocês concluam a parte básica de teologia, a parte média de teologia, vão ao avançado de teologia, continuamente vocês vão estar estudando. Porque a gente que, principalmente a gente que está inserido no ministério, a gente que lida com pessoas, a gente sabe perfeitamente que há uma distinção entre aquele que faz teologia e aquele que tem uma vocação ministerial, tá? Tem pessoas que vão fazer teologia e têm a vocação ministerial e vão utilizar a teologia dentro da sua vocação ministerial. Tem pessoas que não têm essa vocação ministerial, no entanto, isso não isenta ela da necessidade de estudar teologia. Nessa minha caminhada cristã, eu encontro com alguns irmãos que, de certa forma, acham que não são um pouco preconceituosos com um estudo teológico mais formal. No entanto, a pessoa, sem perceber, ela já estuda teologia, porque uma vez que a pessoa que compra um comentário bíblico, compra um dicionário bíblico, compra livros para estar auxiliando ela na leitura da palavra de Deus, ela está fazendo teologia. Ela pode não estar fazendo teologia formalmente, como vocês estão fazendo aqui, com auxílio de professores, com acompanhamento, com atividades para estar fazendo e nivelando assim, porque as atividades elas nivelam o seu nível de conhecimento e ali você consegue perceber aonde eu estou indo bem e aonde eu preciso melhorar um pouco. É para isso que servem as atividades, para nivelar. E aí, nivelando, você vai saber onde você está um pouco deficiente e precisa melhorar. Então, a pessoa ela pode não estar fazendo uma teologia formal dentro de um curso, mas ela está estudando teologia. Mas eu encontro certos irmãos que têm um certo preconceito com essa teologia formal de entrar num seminário, entrar numa escola teológica, ter um acompanhamento, ter um direcionamento. E, de certa forma, às vezes me parece que a pessoa acha que isso não é importante, mas o estudo teológico, queridos, para qualquer cristão, ele é extremamente importante, porque por meio desse estudo teológico, a gente consegue se livrar de determinados erros, tá certo? É claro que isso não substitui, nunca vai substituir. O estudo teológico, que é uma ciência, não substitui a sua vida de oração, não substitui a sua vida de leitura da palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Que você só veio estudar teologia porque você começou lendo a palavra de Deus na sua casa sozinho, começou ali buscando livros, buscando materiais, e aí você sentiu a necessidade de ir um pouco além. Mas você já começou isso. Uma vez eu estava com um pastor da minha igreja e eu achei uma coisa engraçada, que ele falou, tinha um grupo de irmãos que disseram que queriam estudar teologia, e ele falou assim, como é que é estudar teologia? Você nem leu a Bíblia toda, quer estudar teologia. Entendeu? Então, o importante é que você tenha toda uma base bíblica para que então você passe para um patamar de cima, que é o estudo teológico. E, obviamente, cada um de vocês, com toda certeza, já leu as escrituras toda, mais de uma vez,
né? E por isso você buscou um algo a mais. Mas eu encontro certos irmãos que acham que esse estudo teológico ele não é importante, mas o estudo teológico ele é extremamente importante. A gente vê aqui, por exemplo, um texto que eu separei para a gente ver aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, capítulo 3, versículo 18, versículos 17 e 18, Pedro diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aí no 18 ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, o apóstolo, ele nos dá o conselho da gente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente cresce na graça? Por meio da busca, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra, por meio dos devocionais. Agora, como é que a gente cresce em conhecimento? Não existe, eu acho que o pastor Alexandre até citou isso numa aula, não existe essa oração de vir a unção do conhecimento. Aí eu vou orar aqui, levantar o dedo e Deus vai fazer descer aqui o conhecimento na minha cabeça. Não, queridos, isso não acontece desse jeito. Né? O que acontece é que a gente tem que se dedicar, a gente tem que se aplicar, a gente tem que buscar mesmo, a gente busca a Deus em oração, a gente busca o crescimento espiritual, a gente busca o crescimento na unção por meio da oração, jejum, leitura da palavra, que é o seu devocional cotidiano. Agora, imagine se você dependesse de crescer teologicamente só nisso. Não, vou orar para que Deus me dê o conhecimento teológico. Se fosse somente oração, Deus não teria permitido que o conhecimento teológico, que é uma ciência, fosse desenvolvida durante tantos séculos como tem chegado até nós hoje. Né? Deus não permitiria isso. Então, há muitos campos na teologia. Por exemplo, você sabe hoje o que é hermenêutica, você sabe hoje o que é exegese, você sabe para que serve isso, você sabe como é que você vai aplicar isso no seu estudo bíblico, você sabe que isso vai te ajudar a entender um pouco melhor a Bíblia, a entender determinadas interpretações. E isso vai te ajudar a não ser enganado, porque, infelizmente, a gente vê pessoas que pegam a Bíblia e deturpam ela por completo. E quando você tem o estudo teológico, quando você tem ali o conhecimento, você retém o conhecimento teológico, você sabe que não é bem do jeito que a pessoa está falando, porque você já estudou, porque você já extraiu, você fez uma exegese, você não fez uma exegese, né? Você não inseriu no texto aquilo que não existe. Não, você extraiu do texto aquilo que o texto está dizendo exatamente. Mas por que você conseguiu isso? Porque você estudou, porque você se aplicou, porque você se dedicou. Agora, se a pessoa não faz isso, ela vai ser enganada, facilmente enganada. Infelizmente. Como eu falei também, tem pessoas que elas não vão ter a vocação para o ministério, mas ela pode sim e deve utilizar a teologia para o seu dia a dia. Porque a gente estava conversando esses dias aqui na igreja com alguns irmãos que o cristianismo, ele é, se a gente pode chamar de religião, ele é uma religião para o cotidiano, ele é uma religião para o dia a dia. Ele é uma religião, um estilo de vida que é aplicado no dia a dia, onde a gente vai estar no meio de pessoas e pessoas serão tocadas por nós, pessoas serão influenciadas por nós. Eu trabalho na área de tecnologia e o que eu observo nesse tempo que a gente está vivendo de tecnologia, que existem muitos influenciadores, pessoas que influenciam a mídia, pessoas que influenciam as opiniões, e elas são chamadas de influenciadores. Então, elas influenciam por meio dos seus vídeos, por meio dos seus materiais, por meio dos seus conteúdos. E muitas pessoas estão sendo influenciadas. Agora, nós que somos cristãos, retendo o conhecimento da palavra de Deus, retendo o conhecimento teológico, nós estamos também para influenciar as pessoas nesse mundo, para que as pessoas recebam da nossa parte aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. Não é? A nossa irmã Érica, ela falou que nós devemos servir, né, de certa forma, servir a esse mundo, e é exatamente isso. Nós estamos aqui para servir o mundo. A forma de obedecer a Deus, a forma de servir a Deus, nós servimos a Deus servindo a esse mundo. E como é que nós servimos esse mundo? Andando de acordo com as Escrituras, tendo esse conhecimento e passando esse conhecimento adiante. E levando essa verdade adiante. Destruindo, né, combatendo todos esses ventos de doutrinas que estão por aí, que estão corrompendo, de certa forma, a palavra de Deus. Porque se a gente olha, o que tem de gente que está corrompendo, falando de determinadas coisas, quando você vai para a Escritura, não é bem aquilo ali, né? Por exemplo, que, olha, você foi chamado, você nunca vai sofrer na vida.
Para você cristão, você nunca vai sofrer na vida. Pare de sofrer, venha para Jesus e pare de sofrer. Tem determinadas igrejas que, inclusive, tem esse slogan: venha para Jesus e pare de sofrer. Aí você vai para a Escritura, e a Escritura não diz isso. A Escritura diz que nós fomos chamados não só para servir a Deus, mas também servir a Cristo, mas também para sofrer com Ele. Entende? Então, quando você retém o conhecimento bíblico, quando você retém o conhecimento teológico, você consegue combater todo esse tipo de coisa. Você não é enganado facilmente. E ainda mais, além de você não ser enganado, você consegue direcionar pessoas que estão sendo enganadas. Tirar elas do engano e levar elas para a verdade. Então, isso é só o começo. Vocês começaram agora, vocês vão dar prosseguimento. Ainda que você não tenha vocação para o ministério, volto a repetir, ainda que você não tenha essa vocação, mas a teologia vai servir para o seu dia a dia como cristão. Vai servir para você aplicar na sua vida, para você tirar determinados entendimentos que até então você não tinha, né? Vai servir para que você se apresente, como Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja com sabedoria a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz isso. E ser obreiro, pode ser que você não esteja inserido no ministério, você não esteja ali no cargo eclesiástico, mas isso não significa que você não é um obreiro diante de Deus. Você não é um servo que está ali para servir a humanidade, servir a Deus, servir a humanidade, sendo um obreiro de Deus nessa terra. Então, queridos, eu mais uma vez quero parabenizá-los por isso, parabenizar a Escola de Líderes, porque, queridos, isso é uma enorme oportunidade, né, o que a Escola de Líderes faz de promover esses cursos com um valor assim, bem acessível para todos, né, e todo aquele que tem interesse, todo aquele que tem realmente vontade de estudar teologia, ele tem essa possibilidade por meio da Escola de Líderes. Para mim, é um grande privilégio fazer parte desse projeto, né, ser abençoado dessa forma. Para mim, isso é uma grande bênção, né, porque os alunos veem a gente dando aulas e acham que a gente está só dando ali, né, que a gente está só, né, pastor Alexandre, que a gente está só dando, mas na realidade a gente dá e recebe ao mesmo tempo. Verdade. E essa formatura é uma resposta também, é uma forma da gente ser abençoado, tá bom? Então eu agradeço, essa é a minha fala, e que Deus abençoe todos, continue firme, continue seus estudos, tá? E vocês vão ainda muito mais longe, vão crescer ainda mais em Cristo e na graça e no conhecimento dele, amém? Ok, muito obrigado, professor Eduardo, que foi o paraninfo dessa turma e nos trouxe aí um discurso tão abençoado e fazendo uso também das Escrituras Sagradas, e que os irmãos possam guardar essas orientações, colocar em prática no seu dia a dia, e como ele disse, que você continue investindo na busca pelo conhecimento, porque nós somos eternos aprendizes. Faremos agora, então, o juramento da nossa formatura. Vocês prometem aplicar, utilizar os instrumentos oferecidos pela teologia para que se possa refletir e analisar situações históricas, concretas, formulando e propondo soluções aos problemas e dilemas humanos, contribuindo para a formação do homem integral e para a formação de uma sociedade mais justa e melhor? Assim prometo. Eu prometo. Amém. Assim prometo. Vocês prometem fazer sempre da Bíblia a fonte das suas meditações, o fundamento do ensino cristão para a libertação dos cativos, o padrão supremo de juízo, de assunto de fé e conduta do homem na sociedade, renunciar tudo que porventura possa embaraçar o vosso sublime ideal e servir a Cristo Jesus, o Senhor, somente? Assim prometo.
Então, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e reitor da Escola de Líderes no Brasil, eu, pastor Alexandre Martins, vos declaro formados no curso básico avançado em teologia pela Escola de Líderes no Brasil. Parabéns a todos! Glória a Deus! Sintam-se abraçados por esta escola, sintam-se abraçados. Parabéns a todos! Parabéns a todos. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus continue abençoando todos vocês. Vocês continuem firmes aí. Muitos de vocês já se matricularam no curso médio em teologia. Se alguém não fez ainda tem a oportunidade de você entrar para fazer conosco o curso médio. Muito obrigado pela confiança. Que Deus continue abençoando todos vocês. Nós vamos continuar juntos. Vocês não vão ficar livres de mim. Amém. Não vão ficar livres da Escola de Líderes e nem eu de vocês. Nós vamos continuar juntos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pessoal, o que eu disse...